Amados irmãos e irmãs, muito bom dia. Nós queremos, neste sábado, dar ao Senhor esse tempo tão precioso de escuta e de abertura para a ação da graça de Deus através desta pequena meditação. Hoje vamos, em vez de fazer a meditação sobre o Evangelho do dia, que é o finalzinho do capítulo 11, né? É o versículo 28, na verdade, 27 e 28, os versículos. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a primeira leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, para retomar um pouquinho todo o caminho que a liturgia fez ao longo dessa semana, ou em parte ao menos, com a carta aos Gálatas. Então, portanto, é o capítulo 3 da carta, os versículos 22 a 29. Invoquemos o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, a Escritura pôs todos e tudo sob o jugo do pecado, a fim de que, pela fé em Jesus Cristo, se cumprisse a promessa em favor dos que creem. Antes que se inaugurasse o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob o jugo da lei. Éramos guardados para o regime da fé, que estava para ser revelado. Assim, a lei foi como um pedagogo que nos conduziu até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse pedagogo. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos fostes batizados em Cristo, vós vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra da salvação, glória, palavra do Senhor, graças a Deus. Muito queridos e amados irmãos e irmãs, vamos retomar um pouco esse terceiro capítulo da carta de São Paulo aos Gálatas. São Paulo é duro, começa repreendendo-os. Por quê? Porque essa comunidade não eram judeus, eram pagãos. Foram alcançados pelo anúncio do Evangelho e se converteram. Então, eles não tinham as práticas judaicas. O que acontece? Depois, com o crescimento da comunidade, vieram os chamados cristãos judaizantes, ou seja, aqueles que conservavam a prática judaica porque eram judeus antes da fé em Cristo e então se converteram ao cristianismo e abraçaram então a prática as práticas da vida cristã. Esses judaizantes queriam impor aos que não vieram, aos que vieram do paganismo, as práticas do judaísmo, né? Então, circuncisão e outras coisas mais, né? O sábado, às vezes, bom, enfim, né? Só para citar algumas práticas que eram próprias dos judeus, né? O que acontece então aqui? São Paulo, ele começa então a fazê-los compreender, a justificar, a argumentar, a situação em que se encontram os Gálatas, porque justamente eles abandonaram uma vivência de fé profunda, espiritual, para uma compreensão carnal das coisas, das práticas, que era aquilo que, no final das contas, os judaizantes tinham. E São Paulo, então, vai fazer todo um caminho com os Gálatas para fazê-los compreender a dignidade da fé e justamente como a fé vinha para justificar, né, vem para justificar o ser humano e é por meio dela que se estabelece
esse ato, essa aproximação, essa adesão, enfim, a palavra era essa adesão ao Cristo. Né? É pela fé que nós aderimos ao Cristo, nos unimos a Ele e temos em nós e estamos nele. Né? E então, e aí São Paulo, nós entendemos isso a partir desse último versículo que escutamos, ele vai falar justamente que aqueles que creem, mesmo não tendo abraçado os costumes judaicos, eles são descendência de Abraão. E aqui o que São Paulo está fazendo? Ele está justamente ligando Abraão, a quem Deus fez as promessas, ao Cristo, em quem realizou as promessas feitas a Abraão. E aí ele está explicando então o que existe no meio entre esses dois. A lei de Moisés, as práticas e tudo mais, essas coisas elas precisam ser entendidas nessa lógica da pedagogia. Então, vejam só, Nosso Senhor, nas promessas que fez a Abraão, nos levava ao Cristo. Santo Agostinho vai dizer que o Antigo Testamento e o Novo são interdependentes, né? E um aponta para o outro de alguma forma. Né? Então, o Novo está latente no Antigo. Então, sim, as promessas feitas por Deus a Abraão apontam para o Cristo, se realizam no Cristo. Né? É nele que essa descendência incalculável atinge o seu ponto máximo, a sua verdade absoluta. É no céu que o Cristo nos conquista, que nós alcançamos esta terra prometida por Deus, e assim por diante. Em última instância, nós então olhamos o cumprimento das promessas feitas por Deus a Abraão na perspectiva do Cristo, no cumprimento dado pelo Cristo e a partir do Cristo. E, portanto, é aí que se dá a compreensão desse regime da fé, ou seja, quando o que importa é a adesão a Cristo e a vida que se transforma a partir da adesão, e não o cumprimento exterior, enfim, de práticas. Então, Deus, ao fazer-nos as suas promessas, ele justamente quer nos conduzir para que, no caminho entre a promessa e o cumprimento dela, que é um caminho conduzido por Deus, o cumprimento em si da promessa também é algo realizado em Deus e por Deus, que tanto que em Cristo as promessas elas são superadas. Né? Nós vemos a realização daquilo que Deus prometeu superado. E vejam só, aqui é muito interessante. Aquele que promete sabe em plenitude o sentido daquilo que está prometendo e a plenitude daquilo que está disposto a dar. Né? Então, esse é Deus. E por isso, o caminho todo conduz ao Cristo. E é interessante nós entendermos o lugar da lei. Né? A lei, ela serve justamente, como diz aqui São Paulo, como um pedagogo. Sim, ela revela uma realidade de pecado para a conversão, mas justamente uma vez que se adere a Cristo pela fé, essa realidade do pecado, ou seja, daquelas atitudes que são contrárias ao que Deus promete e a adesão ao Cristo, essas coisas precisam ficar para trás. Então nós como que vemos uma vida de fé no sentido de plenitude de vida, né? E portanto de um crescimento à medida que nós vamos aderindo a Cristo mais profundamente, vivendo nele e tendo ele em nós, cada vez mais nós poderíamos dizer deveria ser mais difícil para nós pecarmos. Por quê? Porque o nosso agir é concebido em Nosso Senhor, em Deus. Né? E o nosso agir é um deixar Cristo, Deus agir em nós. Então vejam que profundo nós pensarmos na nossa vida como um todo e refletirmos sobre as nossas obras e entendermos se elas são de Deus ou não são. Se elas estão na perspectiva de que Deus possa cumprir a sua promessa hoje, neste tempo, através daquilo que nós vivemos, ou se nós estamos na contramão. Né? Nós queremos voltar por uma perspectiva que não é profunda, sobrenatural, enfim, uma visão, quem sabe, carnal das coisas. Abracemos o Cristo pela fé e vivamos nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos passar aos nossos avisos. Então, hoje, sábado, nós temos a missa festiva na Jardim, né, comemorando, foi dia 4, mas nós vamos comemorar hoje, então, a festa da nossa comunidade lá em honra a São Francisco de Assis, e temos lá também
o galeto. Amanhã, festa da Capela Nossa Senhora Aparecida, vamos celebrar depois a missa no dia de Nossa Senhora, dia 12, mas amanhã, domingo, já temos a missa com a comunidade festiva e depois, então, no São José, o galeto também para ajudar a comunidade. Começamos na terça passada o Seminário de Vida no Espírito, promovido pela Renovação Carismática da Paróquia São Pedro e da Paróquia de Canela, e então, na semana que vem, o encontro, o seminário será em Canela. Na outra semana, volta a ser aqui, assim nós vamos intercalando, né, que nós não percamos essa oportunidade, por mais que já tenha começado, de buscar essa renovação e essa restauração espiritual também através desse meio. No dia 12, então, nós teremos as missas aqui na Matriz Normal, às 7 e às 18h30, e na Piratini, na Capela Nossa Senhora Aparecida, também às 18h30. Porém, aqui na Missa da Matriz, nesse dia, nós vamos fazer a missa com as zeladoras de capelinhas. Então, todas aquelas que são zeladoras das capelinhas, que circulam pelos bairros aí, como os que recebem as capelinhas, são convidados a participar dessa missa, certo? Manifestando aí também a nossa devoção, honrando a Virgem Maria, aquela que temos a alegria de ter em nossos lares. E também as crianças que estiverem aí, nós queremos dar uma bênção especial para elas nesse dia. No dia 15, sábado próximo, nós teremos o encontro de coroinhas, das 9 às 10h30, na Capela São José, para coroinhas tanto novos quanto antigos. No mesmo dia 15, nós teremos as pizzas promovidas aí pela Comunidade Santa Terezinha, o cartão no valor de R$30, ainda podem ser adquiridos, né? E a retirada, então, vai ser no Salão São José, no dia 15, das 9 ao meio-dia. E queremos comunicar que já estamos com as inscrições abertas para a catequese de primeira Eucaristia para o ano que vem. Então, a partir do dia 1º de novembro e até o dia 31 de janeiro, ou seja, um prazo estendido em relação aos anos anteriores, os padres aqui da paróquia vão acolher os pais das crianças que querem colocar seus filhos na catequese. Nós vamos conversar e aí encaminhar as inscrições. Então, a inscrição se dá a partir dessa conversa. Nós primeiro acolhemos a família e aí depois encaminhamos as coisas, certo? Então, para essa conversa, sem a qual não se faz a inscrição da catequese, é necessário entrar em contato aqui com a paróquia e agendar um horário na secretaria, certo? Aqueles que têm maiores dificuldades de horário, eu peço que se adiantem mais, porque se deixarmos tudo para o final, depois não vai dar certo. Bom, esses são os nossos avisos. Peço as orações de vocês. Amanhã nós temos aquela palestra que já convidamos tantas vezes, né, sobre educação, né, para ajudar a gente assim a pensar também com um olhar de fé para essa realidade e motivar também as nossas escolhas em coerência com a fé. Queremos agora, por fim, rezar pedindo a Deus pelos aniversariantes, colocando-os também nas mãos de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem Maria, bem como também aqueles que celebram o dom da vida matrimonial pelo sacramento do matrimônio. Que sejam abençoados e santificados nesse dia de tanta alegria e tanta felicidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça sobre vós, vossos lares, vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado final de semana a todos. Fiquem com Deus.